Eu sei que você já ouviu que a pensão alimentícia é sempre 30% do salário do pai, ou até mesmo que se a guarda for compartilhada, não vai ter pagamento de pensão alimentícia. Quiçá já ouviu que a pensão alimentícia só inclui a alimentação. E é por isso que eu tô aqui. Calma, nesse vídeo você vai entender tudo o que você precisa saber para conseguir calcular uma pensão adequada para o teu filho. Eu sou Gabriele Carvalho, advogada especialista em direito de família, com foco em divórcio que envolvem filhos. Então, hoje eu quero te explicar como você vai fazer para calcular uma pensão adequada para o teu filho. O que entra, o que não entra, como calcular e como apresentar isso para o juiz. Fica comigo e vamos descobrir. O primeiro passo para você conseguir elencar os gastos que você tem com o teu filho é você descobrir quais gastos são esses. Calma, eu sei que parece uma pergunta boba, mas no final do mês, a maioria das mães não sabem quanto de fato gastam com seus filhos. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, mas no final do vídeo, no box de descrição, vai ter um link para você conseguir uma planilha completa para você só preencher com os gastos que tem com seu filho. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que pensar nos gastos pensando na casa. Essa casa, você mora de aluguel ou esse imóvel é financiado? Ou é uma casa própria? Então pensa, se for aluguel, você já inclui ali o valor desse aluguel. Se for financiamento, você inclui o valor do financiamento. Agora, além disso, se envolver condomínio, também coloca o gasto do condomínio. Além disso, entra água, luz, internet, os streamings no geral, Netflix, Amazon Prime, Apple TV. O que entrar nessa questão de TV, de internet, você também coloca ali nos gastos. Além disso, a alimentação. É importante que você comece a juntar as notas fiscais de mercado, de feira, de iFood, para que você consiga demonstrar de fato o valor que você gasta com alimentação no mês com seu filho. Agora, passando para a questão de educação do filho. Onde essa criança estuda? Qual é o valor da mensalidade? Qual é o valor do material escolar? Além disso, tem aula de reforço? Tem alguma atividade extracurricular? Tudo isso vai entrar nessa planilha, pode ir anotando. Então, escola, material escolar, uniforme também é muito importante de colocar, porque sempre acontece do cliente me ligar no início do ano e falar: olha, o pai não quer dividir o valor do uniforme comigo, o que eu faço? Então, tudo isso tem que ser pensado agora, quando a gente está colocando ali na planilha os valores para conseguir uma pensão adequada para o teu filho. Seguindo, tem aula de reforço? Qual é o valor dessa aula de reforço? Coloca ali também. Agora, pensando em diarista, babá, tudo isso também entra. Motorista particular também. Gastos com Uber também entram. Faça uma média ali. Agora, lazer. Como é o lazer do seu filho? Com qual frequência vocês vão ao cinema, a um parque de diversão, ao teatro? Onde vocês vão aos finais de semana para proporcionar momentos de lazer para o teu filho? Também elenca ali dentro. Médico, como é a saúde com teu filho? Tem convênio médico? Tem médicos particulares? Ele toma algum remédio mensalmente? Tudo isso entra. Ai, doutora, mas e se meu filho ficar doente? Calma, isso aí é para outro momento, não é agora. A gente agora está pensando nos gastos previsíveis dessa criança e desse adolescente. Pensa no mês. Ah, ele toma um remédio para asma porque ele faz tratamento. Ou ele faz tratamento para uma rinite. Isso é mensal, então isso vai entrar nesse cálculo. Somou tudo isso, vai chegar ali no valor final. Esse é o primeiro passo. Você preencheu a planilha e descobriu quais são os gastos mensais com teu filho. Mas calma, vamos para o segundo passo. Agora, no segundo passo, você vai descobrir qual é a cota dessa criança nesses custos. Então, tudo que está relacionado à casa, você vai dividir pelo número de moradores dessa casa. Então, suponhamos que na família hipotética seja a mãe, o filho e o padrasto. Então, nessa casa, nós temos 3 pessoas e nós estamos buscando a pensão para essa criança. Então, suponhamos que todo o gasto da casa, aluguel, condomínio, gás, internet, luz e energia, é ótimo. Então, suponhamos que todos os gastos da casa ali tenham dado um valor de R$ 5.000. Qual vai ser a cota dessa criança? Vou ter que fazer. O que eu fiz? 5.000? Não sei. Não sei fazer de cabeça. Sou advogada, gente. Calculadora. É um gasto de 5.000 dividido por 3 pessoas. Então, a gente tem aqui que nessa casa, somando aluguel, financiamento, energia, gás, internet, água, esgoto, diarista,
Tudo que envolve a questão da casa deu R$ 5.000 para essas 3 pessoas. Então, a cota para essa criança é de R$ 1.666,66. Talvez no próximo seja melhor eu pensar em número redondo, né? Mas enfim, essa criança gasta R$ 1.666,66 por mês no que tange ao gasto da casa. Em alimentação, está incluso nisso. Agora, a gente vai para o próximo passo: fazer prova desses valores. Aí você vai me perguntar, doutora, eu já ouvi falar que o gasto da criança é presumido, então eu não preciso comprovar os gastos que eu tenho com ela. É aí que o advogado especialista entra e te mostra que precisa. Sim, o gasto com a criança, ele é presumido. É necessário essa criança ter o apoio dos pais para sobreviver. Mas quanto essa criança gasta no mês não é presumido. É claro que o juiz, se for demonstrado que é uma pensão de R$ 300, o juiz vai deferir sem muitas provas, porque afinal a gente mora no Brasil e R$ 300 não dá para fazer nem a compra do mês. Eu sei que tem muitas pessoas que sobrevivem com isso, mas aqui nós estamos falando num cenário em que a família pode proporcionar uma qualidade de vida um pouco melhor para essa criança. Então, se você quer de fato uma pensão adequada para o teu filho, a gente vai precisar provar esses gastos para o juiz. Então, junte comprovante de pagamento da escola, comprovante de pagamento das atividades extracurriculares, notas fiscais do supermercado, gastos com a diarista, com a babá. E eu sei que muitas vezes diarista e babá não emitem nota fiscal. Então, faça ali o orçamento pelo WhatsApp, pegue os comprovantes de Pix de pagamento para essas pessoas, porque tudo isso vai ajudar o advogado a comprovar para o juiz esses gastos que tem com a criança. Agora que você chegou no valor final, você descobriu de fato quanto custa o teu filho no mês, você vai ter que dividir esse valor por 2. Por quê? Porque o gasto com a criança não é só de quem vai pagar a pensão, também é de quem mora com ela. Então, no caso, a mãe e o pai têm que dividir esses gastos por 2. Suponhamos, nesse exemplo, que todos os gastos que envolvem a criança deu R$ 5.000. Então, a pensão mais adequada para essa criança seria de R$ 2.500. Só que aí vem um pulo do gato, que eu sempre gosto de pedir dentro dos processos, que é o capital invisível da maternidade. Isso significa que a mãe, aquela que cuida da criança, aquela que fica com a criança a maior parte do tempo, ela já exerce o dever do cuidado. E esse dever do cuidado, ele deve ser remunerado. Então, como que eu faço aqui no escritório? Eu não faço a divisão 50-50. Dependendo da realidade daquela família, eu faço a divisão de 60% dos gastos para o pai e 40% para a mãe, porque ela já está cuidando da criança. Se a mãe não cuidar, se essa criança precisasse ficar aos cuidados de uma babá ou em uma escola de período integral, esse custo seria dividido entre pai e mãe. Só que muitas vezes quem cuida é a mãe. Então a gente faz essa divisão desproporcional para que o pai arque com um valor um pouco maior do que a dessa mãe. Mas aí vem um adendo. Não é porque a gente chegou no valor de R$ 2.500 que a pensão será de fato esse valor. Nós temos que pensar na proporcionalidade e na possibilidade que esse pai tem de pagar essa pensão. Então, suponhamos que nesse caso o pai ele tem um salário de R$ 10.000 no mês. O juiz vai olhar e vai entender, olha, R$ 2.500 é um valor plausível desse pai pagar para essa criança, dado que a mãe conseguiu provar todos os gastos que ela tem com o filho. E aí vem a questão da proporção. A mãe precisa fazer prova para ela conseguir demonstrar lá dentro do processo que aquele valor que ela pediu tem uma razoabilidade, ele é proporcional aos gastos da criança. E aí vem a possibilidade do pai. Agora pensa, um pai que ganha um salário mínimo no mês. Hoje, 2025, o salário mínimo é de R$ 1.518. Como que a gente vai pedir para esse pai pagar R$ 2.500 de pensão? É impossível. Então é por isso que a gente sempre tem que mostrar para o juiz o custo daquela criança, mostrar que R$ 2.500 seria o valor adequado para essa situação hipotética e que o pai tem possibilidade. Agora, se o pai não tem essa possibilidade, que a gente faça a prova dentro do processo de qual é o valor que esse pai pode custear para que ele proporcione para a criança o máximo que ele consegue pagar em benefício dessa criança. E é assim que você vai conseguir uma pensão adequada para o teu filho. Lembre, dentro de um processo judicial não ganha quem tem razão,
Nossa, se fosse quem tem razão, as crianças sempre ganhariam uma pensão justa. O processo judicial ganha quem tem prova. Então, se você está em busca de uma pensão adequada para o teu filho, já comece a fazer prova. Pense em todos os gastos que você tem com o filho, busque os comprovantes e quando você for buscar um advogado especialista em direito de família da sua confiança, você já terá como provar para o juiz o valor da pensão que você precisa. Não se esqueça, eu vou deixar aqui no box de informação uma planilha completa para você conseguir calcular a pensão do teu filho. E se inscreva no canal, deixe seu like e se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui que eu trago nos outros vídeos. Até mais!